O nosso tema, a importância de métricas em ICM. Então, nós vamos, inicialmente, procurar caracterizar um pouco mais que tipos de métricas nós podemos ter em implementações de ECM. Vamos ver o papel das métricas nos diferentes momentos do ciclo de implementação. Então, métricas antes da implementação, métricas depois da implementação e métricas durante a implementação. Cada um desses momentos com alguns focos distintos. Inicialmente, falando um pouco de objetivos. Não existem duas instalações iguais. Consequentemente, deveriam ser definidas métricas específicas para cada aplicação, métricas específicas para cada implementação. Então, por exemplo, eu tenho um departamento de engenharia, com certeza os objetivos da área de engenharia são distintos dos objetivos das áreas de compras. Então, a forma como eu vou medir o sucesso da minha iniciativa vai ser diferente nessas duas áreas. Agora, nós temos que medir, e isso, infelizmente, é uma coisa que eu não tenho visto muito acontecer aqui no Brasil. Normalmente, o fornecedor implanta a solução, vira as costas e sai correndo, e o pessoal que está lá fica utilizando no dia a dia, e também não se preocupa tanto com essa questão de métrica. E é uma coisa muito rica, porque se efetivamente nós tivermos métricas aplicadas à nossa iniciativa desde o início do projeto, nós vamos poder efetivamente demonstrar que os recursos, os ativos da organização estão sendo utilizados da maneira mais apropriada, da maneira mais responsável possível e principalmente a venda das próximas fases, a venda das próximas implementações, a venda das próximas atividades, fica muito mais fácil. Através da métrica, você vai estar provando, olha, eu sou capaz de fazer e olhe os benefícios que eu estou trazendo para a nossa organização. Então, para mim, não existe uma discussão se um projeto é caro ou é barato. Eu tenho tido a honra de estar envolvido em projetos de 9 a 10 dígitos, do ponto de vista de investimento, e alguém investe 9 a 10 dígitos quando ele vê que você é capaz, efetivamente, de executar e, com este valor, gerar retornos para a organização. Então, uma das razões pelas quais nós deveríamos ter as métricas é realmente fazer a prova tangível dos benefícios obtidos com esse tipo de conceito. Então, obviamente, olhar para os requisitos de negócio é uma das métricas que definitivamente nós deveríamos ter, que nós deveríamos estar nos preocupando na implementação. Existe uma série de indicadores de negócio que nós poderíamos estar usando, vamos falar, por exemplo, de KPIs mais para frente, ou seja, indicadores de performance, eventualmente até alinhados com o BSC, mas antes disso, vamos falar um pouquinho mais sobre ainda objetivos e métricas em geral. Então, o primeiro ponto é realmente um claro entendimento, quer dizer, o que eu pretendo atingir com esse meu projeto? São ganhos financeiros? Perfeito, então, ok. Quanto eu quero ganhar de dinheiro? Não, meu projeto é para compliance, então tá bom. Qual é o nível de não conformidade que você pretende reduzir? Ou não, eu tenho um problema sério de multas, então, ok, quantos % de multas nós pretendemos reduzir, ou qual é o valor de multas que eu pretendo deixar de pagar. Ou, por exemplo, o objetivo do projeto é dar suporte a uma estratégia da companhia, ou seja, ofertar produtos de uma nova forma, eventualmente numa plataforma digital, então, como que eu vou estar mensurando o quanto eu estou alavancando essa nova estratégia com a minha iniciativa. Se eventualmente é a questão do engajamento de cliente.
né? Então, de novo, precisamos pensar qual é a melhor forma de nós conseguirmos estar mensurando, né, esse engajamento desses clientes. Melhoria de processos de trabalho. Essas melhorias normalmente acabam implicando diretamente em tempos ou em custos, né? Então, vou mensurar quanto tempo eu levava, quanto tempo eu levo hoje, ou quanto me custava determinada tarefa, quanto me custa hoje, né? E ainda, um ponto que a gente nunca pode esquecer, né, é a importância do ser humano no contexto dessas implementações, né? Então, vem a questão de gestão de mudança, né? E quando nós falamos em gestão de mudança, né, sempre lembrando que tem perfis que precisam ser encorajados, né? E, eventualmente, eu deveria, inclusive, ter métrica para mensurar, né, o quanto esses perfis estão efetivamente alinhados e engajados com o sucesso do nosso projeto, né? Então, nível de satisfação dos usuários do sistema por si. Então, liste quais são os objetivos do teu projeto, né? Cada objetivo desses, né, pode requerer diversas ações para se atingir esse objetivo, né? Então, vamos começar a descer de nível, ou seja, realmente dizer, olha, né, eu quero, por exemplo, né, melhorar o suporte no processo de contratação de recursos humanos, né? Então, já começa realmente a olhar para fatores críticos de sucesso, e vou começar a pensar como é que eu posso mensurar esse tipo de coisa, né? Então, cada fator crítico de sucesso, né, precisa ter a sua métrica específica, né? Então, por exemplo, né, eu quero definir qual é o número de usuários que estão completando as orientações sobre novas contratações, né? Então, começa a ter dados tangíveis, né? E esses dados tangíveis, obviamente, então, são dados, né? Consequentemente, a partir desse ponto, eu preciso começar a pensar de onde que eu vou tirar esses dados, né? Então, um exercício importante aqui é verificar se efetivamente eu tenho fontes que me permitem, de uma maneira relativamente simples, a obtenção desses dados, ou se eventualmente eu necessito fazer desenvolvimentos adicionais. Normalmente, o que a gente faz? A gente busca esses dados nos sistemas internos. Então, eu mencionei BSC, por exemplo, há pouco, mas o próprio ERP, o Sistema de Gestão Empresarial, CRM e assim por diante, costumam ser sistemas que acabam tendo fontes de informação que podem nos ajudar a obter dados tangíveis em relação aos nossos fatores críticos de sucesso. Eventualmente, posso ter uma monitoração externa a partir de trilhas de auditoria, pesquisas e assim por diante. E uma outra técnica que a gente tem utilizado também, e elas não são excludentes, quer dizer, eu posso combinar isso tudo, é o uso de questionários. Um dos nossos clientes, a gente faz isso trimestralmente, né? São questionários, então, para avaliar, né, do ponto de vista de satisfação dos usuários, né, em relação ao sistema, né? Então, a gente vai lá e define para cada tipo desses dados, né, qual é a performance que nós gostaríamos de atingir. Então, começa a discussão aqui sobre a linha de base, né? Quer dizer, onde nós estamos hoje, o quanto, eventualmente, eu aceito cair, ou, né, o quanto, eventualmente, eu gostaria de aumentar. Então, por exemplo, aqui ele está dizendo, quero que os funcionários tenham resultado médio de 80%, né, após o treinamento no novo exame. Então, tenho aqui um dado tangível que vai me demonstrar se eu atingi ou não atingi esse indicador, tá? Obviamente que já existe muita coisa por aí, a gente consegue, então, fazer benchmarking, tanto interno quanto externo, avaliando se essas métricas definidas realmente são realistas, né? Ou seja, se, né, não estou subestimando ou superestimando. Então, por exemplo, em termos de estimativas de retorno do investimento, a gente vai falar já sobre ROI,
A gente sabe alguns números aí que são já mais ou menos padrão na nossa indústria. Então, eu começo a avaliar, né, se esses números que eu estou colocando não estão sub- ou superdimensionados. Tá? Por sinal, só um parênteses, né, quer dizer, toda essa discussão inicial de conceituação aqui, né, ela vem de Howard, o link está aqui embaixo, www.howardbusiness.org, né, e de lá, de uma discussão sobre definição de objetivos. Então, faça benchmarking avaliando o quanto esses objetivos efetivamente são realistas. Vem a questão da linha de base. Então, a gente havia colocado antes, quando eu vou começar a iniciar a mensurar, e não vou voltar a isso mais tarde, porque não faz sentido que logo depois da implementação você queira começar a mensurar. Normalmente você vai ter uma oscilação muito grande nesses primeiros dias, às vezes até primeiras semanas ou meses, então saiba quando realmente vale a pena começar a ter a métrica do pós-implementação em ação pela estabilização do sistema. Boa parte das suítes que nós encontramos na nossa indústria hoje já possuem funcionalidades de BI e ou de Analytics de forma nativa. Então, te permitindo fazer análises do próprio uso do sistema, a partir das trilhas de auditoria, a partir dos bancos de dados, ou, eventualmente, de extrações e exportações a partir desses bancos de dados e combinações com outras fontes. Então, a própria indústria, já com o seu ferramental, começa hoje a incentivar que, efetivamente, a gente procure extrair informações adicionais dos nossos sistemas a partir desses números já existentes. E, por fim, não adianta eu ter todo esse trabalho de obtenção de resultados se isto não é comunicado. Então, eu deveria ter aí um plano de comunicação, onde eu efetivamente estou mostrando os resultados, deixando público, tem um cliente que, por exemplo, imprime os resultados, ou até um outro que mostra os resultados durante o dia, através de monitores dentro das áreas envolvidas, seja do ponto de vista de painéis, relatórios, slides e assim por diante, ou seja, todo mundo está conseguindo ter um conceito de gestão à vista, qual é a performance atual, quais são os objetivos e assim por diante. E, obviamente, que se encontrarmos desvios em relação à nossa linha de base inicial, tentar entender o porquê, e, eventualmente, reavaliar o que está prejudicando ou o que está excedendo no nosso sistema para que eu tenha esse desvio. Então, quando a gente fala em métricas, elas deveriam começar a ser discutidas, ou tem que ser discutidas antes de começar o baile. Quer dizer, aliás, eu não consigo especificar um sistema se eu não tiver alguns desses dados que estão especificados aqui. Então, volumetria, quer dizer, quantos processos eu vou tratar por dia, ou quantos documentos eu preciso capturar por dia, quantas páginas tem cada um desses documentos, frente e verso. Então, eu vou precisar de tudo isso para especificar mais tarde a minha linha de captura, ou fazer meus cálculos de armazenamento. Então, para o cálculo de armazenamento, eu não vou precisar temporalidade, ou seja, qual é a legislação que se aplica, ou por quanto tempo eu preciso guardar essa informação. Quais são os tempos envolvidos nesse processo hoje? O pessoal está levando 15 dias, em média, para finalizar o processo. Tente definir os tempos para cada uma das atividades. Isso vai te mostrar o ganho de produtividade posterior. Dependendo do tipo de aplicação, a gente entra no mérito. Quantos toques, efetivamente, são feitos hoje para mostrar uma minimização dos recursos envolvidos, ou seja, saiba quantos recursos humanos, espaço físico é um ponto importante, principalmente quando existe arquivamento de conteúdo dentro das próprias instalações da organização, hardware, software e assim por diante, quanto me custa esse processo todo hoje,
A temporalidade nós já falamos. Qual é a frequência de acesso que você tem ao teu acervo, ao teu acervo legado, quem que acessa, quanto você está hoje pagando em multas em decorrência de dificuldades de recuperação dessas informações. Tudo isso são informações que eu preciso antes de começar o baile. Não adianta depois que eu implantar o sistema, vamos ver quantas multas eu estou pagando agora. Querido, já foi, entendeu? Então, eu preciso ter uma primeira rodada, obtida ainda antes de começar o projeto. Até porque algumas dessas métricas nós vamos precisar para estimar. Eu preciso conseguir calcular qual é a configuração do meu processo de captura, ou seja, quantos recursos de preparação, quantos scanners eu preciso, quantos índices serão feitos entrada de dados, quantos metadados eu preciso carregar e assim por diante. Tudo isso vai precisar de números para que eu consiga fazer isso. O recurso de armazenamento. Tá bom, eu recebo 1000 páginas por dia, vai ser 50K cada página, e eu vou guardar isto por 5 anos, tá certo? Então, eu faço fazer a conta, 1000 vezes 50K, vezes 250 dias úteis em média, vezes o número de anos, você vai ter uma estimativa aí quando você vai precisar de storage para o teu sistema. A banda de rede, a gente falou antes, qual é a frequência de acesso, ou seja, eu sei quantas recuperações vão ter que passar por essa rede por dia, e isso me permite ter uma ideia, uma estimativa, qual é a banda de rede necessária para que eu consiga fazer esse tráfego. Da mesma forma, eu sei quantos documentos compõem o meu processo por dia, então eu sei qual é a banda de rede necessária para fazer o upload dessas imagens para dentro do meu sistema. Normalmente, antes da gente começar o projeto, começam também as primeiras estimativas de cálculo de ROI. ROI vem do Return of Investment, a gente tem chamado de retorno, estou vendo aqui que está retorno, não, é retorno do investimento no Brasil, E aí o objetivo do retorno do investimento é, efetivamente, a gente ser capaz de mensurar quão eficientes foram os nossos investimentos. Então, os ROIs realmente são extremamente flexíveis, eu tenho visto os ROIs mais diversos que vocês possam imaginar, ele realmente pode ser ajustado para qualquer tipo de entrada ou saída, mas existem pessoas que temem um pouco o uso de ROI, porque, eventualmente, pode haver uma manipulação em cima desses resultados para levar a resultados pré-determinados. Então, o ROI pode começar com uma coisa extremamente simples. Isso aqui é um exemplo. Num cliente nosso, ele apresentou essa conta de padeiro, inclusive, num evento na área jurídica. Então, repare, ele está dizendo, se o nosso advogado gastar 5 minutos por dia procurando um documento, tá certo? Se o nosso advogado tiver um valor hora médio de $100 por hora, se nós tivermos 100 advogados, 250 dias úteis por ano, se eu multiplicar tudo isso, significa hoje eu estou jogando fora $207 mil ano, somente nessa busca da informação. Então, são contas que a gente começa a fazer a partir das métricas iniciais para conseguir estimar realmente quais são os benefícios passíveis de serem obtidos. Obviamente que esses benefícios passíveis de serem obtidos, eles precisam ser confrontados com um outro número, que é qual é o meu custo total de propriedade. Custo total de propriedade, em inglês, é Total Cost of Ownership, ou seja, TCO. A ideia é qual é o custo do meu investimento durante um determinado período de tempo. Então, já que eu vou fazer o investimento numa solução de ECM, eu preciso saber quanto eu vou gastar de hardware, quanto eu vou gastar de software, de infraestrutura. Existe uma série de serviços agregados, entre eles migração de acervo, instalação de ferramentas, customização, treinamento e assim por diante. E eu tenho meus custos do dia a dia, manutenção de software, manutenção de hardware, suporte e assim por diante.
Um dos pontos que eu tenho insistido bastante nos nossos clientes ultimamente é o uso do TCO, inclusive para se analisar e entender um pouquinho mais as diferentes formas de comercialização que a gente tem na nossa indústria hoje. Afinal de contas, a gente tem hoje soluções, normalmente suítes de fornecedores tradicionais, que têm um modelo de licenciamento tradicional. Então, eu vou ter lá meu custo por licença de usuário, meu custo por CPU, meu custo por processador e assim por diante. Nós temos empresas ofertando soluções de ECM num modelo de software as a service, ou seja, ofertando serviços, uma solução baseada em serviços, e nós temos disponíveis no mercado software livre ou software aberto, que teoricamente começa sem custo ou com um custo muito baixo. Agora, a melhor forma de entender realmente como os três se comportam, então, é fazer uma análise de TCO ao longo do tempo, 3 anos, 5 anos, e aí vocês vão começar a ver que o que eventualmente é para ser livre ou aberto também a longo prazo não é de graça. Software como um serviço tem uma curva diferente de licenciamento tradicional, então começa a ficar bastante tangível o entendimento dos diferentes tipos de solução, os diferentes tipos de produto que a gente tem disponível no mercado hoje. Então, a ideia aqui é, primeiro, entender a diferença entre os produtos, entre os serviços, e, a partir daí, eu tenho uma visão de curto ou médio prazo de planejamento da implementação. Ou seja, eu vou precisar de tanto nesse primeiro ano, mas no segundo ano eu tenho manutenção de software, eu tenho expansão de storage, banda de rede, e assim por diante. Então, eu vou começar a me preocupar como será o fluxo de desembolso versus os benefícios para fazer essa minha análise de retorno do investimento. Então, realmente, a gente recomenda fortemente fazer o estudo do TCO, tanto para entender a diferença de produtos, bem como ter um planejamento mais concreto a curto e médio prazo. Para isso, a gente precisa saber, então, 3 blocos de custo aí na implementação de um ECM, vem desde os custos de aquisição e customização, nós temos os custos operacionais e os custos associados à gestão de mudança. Obviamente que, então, na gestão de mudança vão entrar aí alguns dos custos associados a recursos humanos, e eu disse antes, a gente deveria realmente estar olhando para um universo aí de 3 a 5 anos, para ter realmente um entendimento mais preciso das diferenças das soluções. Então, do ponto de vista de aquisição, alguns dos custos que precisam realmente ser entendidos dentro desse estudo de TCO, temos aí desde licenças de software, e aí entendendo que para cada perfil para cada papel de usuário, eu eventualmente tenha diferentes licenças, então uma coisa é uma licença só de visualização, a outra coisa é uma licença de operador de scanner, e a terceira coisa é uma licença que me permita fazer check-in, check-out de uma ferramenta de document management. Então, entenda qual é o modelo do fornecedor, veja quais são os custos de cada um desses tipos de licença, e se você fez a lição de casa antes, você sabe quantos usuários você vai ter, vai começar a poder fazer essa conta. Um cuidado que a AIM chama a atenção aqui é verifique se tem produtos de terceiros envolvidos e se esses custos foram apontados. Então, por exemplo, estou comprando uma ferramenta de capture. Não obrigatoriamente na ferramenta de capture está embutido o custo do OCR. Então, verifica se você não vai ter que pagar o OCR por fora, ou se ele está embutido nos valores que estão sendo passados. Do ponto de vista de hardware, quer dizer, tudo que eu preciso comprar para fazer essa implementação. Então, vou precisar de servidores, vou precisar de máquinas para conectar os meus scanners, por exemplo, eu eventualmente vou precisar de dispositivos móveis ou tablets para efeito de teste, homologação e treinamento, os scanners em si, storage, então tem uma série de hardware necessário.
né? Do ponto de vista de infraestrutura também, né? Ou seja, a banda de rede provavelmente vai ter que ser expandida para dar suporte a esse tráfego que nós vamos ter adicional, e aí volta a questão que nós temos antes, né? Qual é a frequência de acesso, ou seja, qual é o tráfego que eu estou estimando em cima dessa minha rede, né? O banco de dados, eu preciso dele tanto para a guarda de metadados, quanto, eventualmente, a instalação da ferramenta propriamente dito, integrações com sistemas existentes, eu quero integrar com o meu ERP, com o meu CRM, né? Ou outros sistemas da minha organização, então isso tem custo também, né? Storage, armazenamento, a gente já falou, e a própria questão de instalação de hardware e software. Na parte de aquisição, normalmente ainda tem a parte de consultoria, né? Desde ter um consultor que te ajude a elaborar, a especificar uma solicitação de proposta, uma RFP, né? A capacitação de recursos internos nessa primeira fase do projeto. Depois vem os custos operacionais, né? Ou seja, no dia a dia, né? Eu tenho suporte e manutenção de software, né? E não só da minha ferramenta, como também dos produtos de terceiros. Então, comprei um engine de OCR de alguém, né? Esse engine de OCR também vai ter um custo de suporte de manutenção. Um outro ponto aqui que entra na questão dos custos operacionais é todo o teu esquema de contingência. Eu tenho um modelo de espelhamento, eu faço backup, né? Isso, então, tem custo, sim, eu estou dobrando, triplicando a minha área de armazenamento, eventualmente meus números de servidores, o número de licenças de software e assim por diante, né? E, eventualmente, ainda posso ir mais longe com procedimentos específicos para recuperação em caso de catástrofe, então, sites alternativos, ter reservas em hotéis, nesses sites alternativos, tudo são coisas que deveriam estar sendo acrescentadas aos custos operacionais, né? E ainda vem a questão de auditoria, né? Quer dizer, quanto mais nós começarmos a ter regulamentação no Brasil, mais nós vamos ter auditoria das instalações, então você vai ter auditoria interna, auditoria externa, né? Então, eu tenho o custo dessas auditorias, né? A gestão da configuração, né? E, eventualmente, seguros do meu sistema. Por fim, né? A gestão da mudança, né? Então, vem a questão dos recursos humanos envolvidos aí, né? Então, desde o envolvimento dos usuários no desenho original. Ora, se eu estou envolvendo o usuário no desenho original, estou tirando ele da atividade de trabalho dele. Então, esse cara, né, ele vai deixar de produzir e eu preciso, de alguma maneira, levar isso em conta. Eu tenho lá toda a parte de customização, desenvolvimento e testes, né? Então, tanto recurso para desenvolvimento e customização, bem como os recursos de testes, né? Às vezes, até o desafio de obter uma massa de testes, né? Eu me lembro, um tempo atrás, recebi um telefonema, Walter, me arruma 1000 cheques do mercado para a gente poder fazer um teste. Escuta, de onde você acha que eu vou tirar 1000 cheques do mercado, né? Vou roubar um carro forte ou o quê? Então, dependendo da massa de testes, também não é tão fácil assim de ser obtido, né? Upgrade, né, da ferramenta ou da solução tem custo. Se eu for fazer migração de acervo, então provavelmente eu vou ter aí uma limpeza prévia desse acervo, uma organização e depois a migração. Se eu tiver descontinuidade de sistemas anteriores, com certeza vou ter uma migração, né? E por fim, um ponto crítico aí que é a parte de treinamento e documentação, né, tanto dos usuários finais, dos administradores do sistema, bem como dos desenvolvedores no ferramental que nós estamos utilizando, né? Então, lembre-se que algumas dessas ferramentas são ferramentas onde não existe muito recurso no mercado e você vai ter que acabar criando o teu recurso dentro de casa, né? Então, aí vem o custo do treinamento propriamente dito. Muito bem. Então, um dos objetivos das métricas todas, né, é efetivamente a gente conseguir fazer o que a gente chama de gestão de benefícios, né? Ou seja, eu efetivamente conseguir medir o sucesso da minha implementação, né? Então, eu vou estar olhando, né, em relação aos objetivos inicialmente definidos, né, o que eu atingi, os meus fatores críticos de sucesso, né? Lembrando que a gente disse antes que eu deveria ter uma métrica para cada fator crítico de sucesso.
né, e nós definimos que dados nós vamos usar e quais são os alvos que nós deveríamos estar focando. Então, aí entra o conceito de fatores-chave de performance, ou Key Performance Indicator, né, que está sendo definido aqui pela Harvard Business como uma medição que reflete como uma organização está performando em um aspecto específico. Né? Então, estou definindo aí métricas de fatores críticos de sucesso específicos, né? E a partir disso eu vou estar utilizando essas métricas para mensurar os meus processos. Né? Então, quando eu falo mensurar os processos, é realmente bastante parecido com o que a gente encontra dentro dos nossos processos industriais. Então, entra barro, sai tijolo, certo? Né? Então, eu tenho lá quantos ativos de recursos, né, eu tenho, né, envolvidos nesse processo, né, e que esses recursos ativos envolvidos estão gerando de resultados, ou seja, de saídas, né? Ou seja, quais são os resultados financeiros e não financeiros das nossas atividades de negócio. Eu tenho clientes, por exemplo, que amarraram as métricas da sua iniciativa DCM com indicadores do Balanced Scorecard, do BSC, dentro da organização, né, para conseguir obter essas métricas, esses indicadores. Né? Então, é fundamental que, efetivamente, após a implementação, a gente tenha uma visão muito clara, né, o que ocorreu, né, após o nosso sistema ter sido implementado. Eu disse antes que deveria ter uma janela de tempo pós-implementação, porque você vai ter uma oscilação bastante alta, normalmente que a performance cai nos primeiros momentos, né, depois ela começa a subir até estabilizar, né, e normalmente a gente deveria estar responsabilizando alguém para fazer a gestão desses benefícios, ou seja, alguém especificamente para ficar olhando para esses indicadores, para essas métricas, né, e está fazendo o acompanhamento disso. Algumas das métricas que poderiam estar sendo utilizadas aqui seria, por exemplo, chamada de suporte. Então, vai lá no Helpdesk e entende, olha, quantas chamadas estão sendo feitas, né, com que frequência, está aumentando ou está diminuindo. Né? Quando existe uma necessidade de suporte, esse tempo de suporte está aumentando ou está diminuindo. Né? A disponibilidade do sistema, né? O sistema está ficando mais tempo disponível ou menos tempo disponível, qual é a performance dele. Né? Então, a performance dele pode, eventualmente, ser problema de infraestrutura, ou seja, a minha rede não tem banda suficiente, né? O meu armazenamento não é rápido o suficiente para estar atendendo o tipo de uso que nós estamos tendo. Né? Eu tenho aí a questão da própria estabilidade do software, né? Então, dependendo do contrato que eu fiz com o meu fornecedor, eu vou ter um SLA, né, de acordo de serviço, né, e alguém tem que estar monitorando se a solução ela está dentro dos parâmetros definidos para esse nível de acordo de serviço. Nós temos ainda, né, o uso de métricas do ponto de vista de segurança. Né? Então, uma das coisas que eu pessoalmente gosto muito de fazer é ter uma curva ABC de uso do sistema. Né, na curva ABC, né, eu normalmente me preocupo com A e com C. No A, eu vou tentar identificar quais são os usuários finais que não estão usando o sistema. Né, e aí vamos tentar entender por que ele não está usando o sistema e, principalmente, como que ele está trabalhando. Né, quer dizer, alguém está imprimindo os documentos para ele está usando o login de alguém, não está trabalhando, né, quer dizer, o que está acontecendo, porque alguma coisa deve estar errado. E no C, né, é quem está usando muito mais do que a média. Né? Então, nós já identificamos problemas de segurança, então, por exemplo, através do número de downloads. Né? Você começa a observar que determinado usuário, todo dia, a partir das 20 horas, né, começa a fazer download de maneira brutal. Né? Então, você vai lá tentar entender por que a mesa dele está recheada de pendrive, e por que ele está tentando baixar tanto documento, provavelmente para boa coisa não deve ser. Né? Então, a própria segurança tira muito proveito desses
desses números todos obtidos das trilhas de auditoria, né, e das análises feitas em cima dessas métricas. Um outro é o número de impressão, né, quer dizer, o nosso objetivo aqui é exatamente minimizar, né, o uso de documentos analógicos, e aí eu começo a identificar, através das minhas análises de trilha de auditoria, que tem gente imprimindo feito louco, né, vamos tentar entender qual é o problema dele ou por que ele está fazendo isso, que é uma maneira de alguma maneira, está torpedeando ou está sabotando o nosso projeto. Né? Então, para realmente mostrar que essa parte de métrica é algo extremamente rico, né? Infelizmente não num curto espaço de tempo que a gente pode abordar tudo isso. Tá? O material que a gente estava usando aqui é um material gerado boa parte pela AIM, algumas coisas também experiência nossa, lembrando que a AIM é hoje a maior associação que nós temos no mundo em relação a essa questão da gestão de conteúdo, né? A nossa indústria de ECM, ela desenvolveu um programa de certificação, AIM ECM Certification, que possui 3 módulos, né, onde o objetivo do ECM Practitioner é deixar claro os conceitos do que é ECM, né, no Specialist, como implementar ECM, e no Master nós estamos falando, então, em estudos de caso, onde, através do estudo de caso, você vai provar que você entendeu o que é ECM e como implementar ECM. Lembrando sempre que o nosso foco é Content Management, ou seja, esse guarda-chuva de todas essas tecnologias de gestão de conteúdo. Especificamente no caso do Specialist, quer dizer, o que nós temos aqui? As melhores práticas para a implementação do ECM. Então, a gente até fala de gestão de projeto, mas vai dizer, olha, você vai precisar de um PMO no teu projeto, para cuidar da gestão do projeto em si. O foco são as melhores práticas de implementação de ECM. Então, se eu olho aqui, efetivamente, esse desenho, quem conhece a ISO 15489 deve encontrar uma certa semelhança nesse desenho com a própria ISO 15489. Quem conhece o MAEC 2 também vai encontrar uma certa semelhança. Nós estamos entendendo aqui, então, as principais fases de um método para a implementação de ECM, começando pelo entendimento do negócio, discutindo qual é a plataforma em cima de onde deverá rodar essa implementação, fazer aí um plano de implementação, o desenho da primeira implementação, o desenvolvimento, a implementação posta em marcha, a segunda, a terceira e assim por diante, ou seja, implementações sucessivas, tudo isso sendo apoiado por uma arquitetura da informação, e gestão de mudança, dentro de um programa de entrega de ECM, com apoio de modelos de governança. Então, boa parte da questão de métricas está associada, inclusive, a essa questão de governança. Os pontos que a gente abrange aqui, então, vem desde o início, como unir iniciativas de ECM com estratégia de negócio, aí volta a questão de métrica, estruturação de estudo de caso, como usar o MAEC 2 para fazer a implementação, requisitos de negócio, requisitos tecnológicos, fazer uma priorização dos projetos baseada no desenho, ou seja, o nosso roadmap, discutir taxonomia, metadados, definir os novos papéis necessários para a implementação, o modelo de governança, como desenvolver, testar, e como implementar, e, por fim, a discussão sobre gestão de mudança. Então, isso nos dá uma ideia do que vem a ser esse programa, lembrando que um profissional certificado hoje, não só ele passa a utilizar-se das melhores práticas na implementação de ECM, mas como também ele passa a se posicionar num patamar de liderança, por aumentar suas habilidades profissionais, seja do ponto de vista curricular, seja do ponto de vista de competências adquiridas. Esse programa ele não tem pré-requisitos, o ideal seria alguém que queira fazer
né, que ele tenha, né, algum conhecimento da nossa indústria, mas definitivamente vocês veem que a gente está falando aqui gerente de unidade de negócio, gerente de TI, compliance, né, o pessoal dos centros de documentação, fornecedores, consultores e assim por diante, quer dizer, não existe nenhum perfil pré-definido, a gente tem tido aí desde profissionais de bruta economia, arquivística, TI, área de negócio e assim por diante, tá? Quem tiver feito o Practitioner antes, ele tem uma pequena vantagem, porque alguns pontos já foram previamente abordados. Quem não tiver feito também não tem problema, porque esses pontos a gente acaba voltando ao Practitioner para deixá-los mais claros.